10h47 e voltamos falando de planejamento estratégico, o que levar em conta para o ano que está começando. Começo de ano é sempre hora de definir direcionamentos que serão tomados, isso tanto para empresas como para pessoas físicas, né? Por onde recomeçar, quais aspectos devem ser analisados, como a gente traçar aí uma meta para 2023 sobre os possíveis rumos, né, que deverão ser tomados. E para orientar você, ouvinte, a nós aqui também, né? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Renan Lafranc, especialista em inteligência empresarial. Bom dia, Renan. Prazer em te receber novamente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Buganza. Mais uma vez, agradeço aí o convite. Obrigado. E Renan, conta para nós, onde as empresas erram na hora de traçar esses planos aí estratégicos para o ano? Vamos lá, eles erram a partir do momento que eles não fazem o planejamento estratégico no ano, no próprio ano, né? Então, por exemplo, as empresas, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente precisa pensar no ano de 2022, por exemplo. Então, tem muita empresa que não, a gente em 2023... nós vamos fazer esse planejamento, né? Nós vamos organizar. Não, esse planejamento ele tem que ser feito no próprio ano, né? Então, quando você... Porque qual que é a função desse planejamento estratégico? É você alocar as decisões, né? E tudo que for dentro da empresa em um período de tempo. Então, muitas empresas erram quando elas, no próprio ano, elas começam a pensar em fazer esse planejamento estratégico. Então, final de dezembro, início de dezembro, no mês de dezembro, novembro, as empresas precisam começar já no próximo ano. E aí entram as convenções de vendas, né? Aquele processo todo de entender como que vai ser a realidade empresarial, fazer um balanço e mensurar os resultados para o ano que vai vir. E já traçar uma meta para o ano todo. Você tem que ter traçado ali desde janeiro até dezembro, tudo que a empresa precisa fazer a cada mês, para conseguir ter sucesso, até levando em consideração como foi 2022, 2021. Isso. Você já consegue entender, meu pior mês foi junho, julho. Então, até esse mês a gente que entra nessa planilha aí, não sei se é uma planilha, né? Normalmente as empresas elas se organizam por semestre, né? Então, e aí, claro que tem não só o planejamento empresarial, mas envolve toda uma parte política também da economia que pode impactar em determinadas áreas de organizações. Então, os empresários, né, e as pessoas hoje elas costumam fazer por semestre. Então, qual que é a perspectiva da economia, qual que é a perspectiva dentro da minha área de vendas ou de planejamento para o primeiro semestre, né? Então, normalmente o foco principal é na área comercial, porque se a minha empresa não vende, eu não tenho resultado. E hoje a gente está trabalhando uma gestão mais humanizada. O que é a gestão mais humanizada? Nós temos processos, nós temos ferramentas, precisamos trabalhar com isso, mas a principal ferramenta de uma organização são as pessoas, né? A pandemia ela trouxe isso para nós. Essa questão de que se as pessoas não estão bem para o trabalho, eu não consigo ter resultado, eu não consigo treiná-las para o resultado, né? Então agora começa aí as convenções, os planejamentos, as reuniões, já nesse início de janeiro, né? A gente tem esse costume de falar que o ano começa só depois do carnaval. A gente tem que parar com isso, porque o ano já começou, né? Então, as empresas estão tendo essa segmentação. Então, o primeiro semestre foi assim, beleza. Agora, como que vai ser o segundo semestre? Vai ser diferente, porque as coisas vão mudando. Então, ele é semestral. Renan, você falou da questão da gestão, não é? Você que tem contato com muitas empresas. Hoje nós temos mais empresas entendendo dessa gestão pessoal, entendendo da importância de cada colaborador, colocando metas, fazendo o colaborador entender que ele faz parte de um todo, ou nós temos mais ainda empresas que têm aquela visão ainda de patrão, de preto no branco, você tem que trabalhar porque eu te pago um salário. O que você acha que nós estamos mais evoluindo ou tem muito ainda para evoluir? Não, a gente está evoluindo muito e dentro da gestão a gente tem um termo que chama liderança transformacional. Tá? Então, o que é liderança transformacional? Ela não só transforma processos, mas ela transforma pessoas. Então, a pandemia, né, nesse contexto que nós vivemos, os empresários perceberam que eu treinar o meu colaborador, eu investir em capacitação, não é custo, é investimento. Claro, há muito a que melhorar. Tem muitos empresários ainda que tem aquela cabeça mais fechada, que fala, olha, eu fiz isso há 15 anos, 20 anos, deu certo e vai continuar dando certo.
Não, é perigoso isso, né? E principalmente nesse mundo online, onde as empresas estão pensando que só o digital que vai dar certo. A gente tem que resgatar as raízes do offline, que é realmente o tete a tete, é eu conversar com as pessoas, é eu voltar com isso. Eu falo que nenhum robô, nenhuma ferramenta vai substituir a humanização, que é a negociação e a conversa entre pessoas. Então, os empresários já estão evoluindo, e não só as empresas privadas. O município também tem pensado em treinar os servidores públicos para a humanização, para a capacitação, para sair daquela zona de conforto que muitas vezes o servidor público tem, né? Então, a gente precisa tem um grande caminho a percorrer, mas já tem aí um movimento de que os empresários precisam treinar. Se o meu colaborador ele está feliz, ele está motivado, ele me traz resultados. E vamos falar também empresas pequenas, porque a gente tem muita empresa familiar, a gente tem muita empresa pequena aqui na nossa região, né? Não só em Londrina, mas em toda a região, né? E que não oferecem só produtos, mas oferecem serviço. A gente é forte também em serviço. Essas empresas também têm que planejar? Tem um jeito de fazer isso? É diferente? Tem. Hoje, né, a gente tem produtos e serviços. Você vender serviço é muito mais difícil que vender produto, porque o serviço precisa de um esforço de venda maior. O serviço ele é intangível, né? Então eu preciso convencer o meu cliente que aquele produto, que aquele serviço que eu estou oferecendo, ele é bom. Então, hoje, 60% hoje dos clientes que saem fora, né, das empresas que perdem cliente, é o atendimento. Então a gente percebe que quanto melhor você atende, quanto melhor você capacita o seu funcionário para a venda do serviço, você consegue fidelizar mais. Então, numa cidade como Londrina, que a maioria é serviço, a gente tem treinado muitas empresas, e as empresas pequenas hoje, as empresas familiares, são empresas que ela passou do pai para o filho, do filho para o avô. Então, são empresas que é um pouco mais difícil, né? Porque ainda existe um conflito ali. A gente entra com um processo de sucessão familiar, muitas vezes, que é você sair da empresa pai e mãe e falar, não, o meu pai ele é o meu presidente. A gente tentar separar isso, né? Então, hoje, o serviço ele é fundamental. E a gente fala que quanto melhor você conhecer aquilo que você está vendendo dentro do serviço, você fideliza mais o teu cliente e conscientizar as empresas pequenas e familiares que existe uma separação. Aqui nós somos colegas de trabalho, lá em casa é outra coisa. E aí, no caso, nós falamos sobre empresas grandes, pequenas, e hoje muitas pessoas são empreendedoras, né? São autônomos, que também uma empresa. Você é apenas uma pessoa, mas você é a sua empresa ali, né? A MEI, né? O MEI, né? E como é necessário também você, como autônomo, se planejar, e de que forma? Claro, a gente chama de eu empresa, né? Muitas vezes quando a pessoa é só... E a gente tem dados do Sebrae que fala que na pandemia, especificamente em Londrina, fecharam mais de 6 mil, 7 mil empresas, mas abriram 12 mil empresas. E aí mas como assim empresas? Quando você abre o MEI, você já é uma empresa. Então, as pessoas que ficaram dentro de um contexto, que foram demitidas, pegaram aquele dinheirinho da rescisão e abriram um bolo de pote, o salgado, né? Então, ele teve que se planejar, mas ele foi pro digital. Então, você gravar um stories falando, olha, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, estou vendendo bolo de pote, quem quiser. E isso começou a crescer muito na pandemia, né? E aí, dentro desse contexto, hoje a principal renda dessas pessoas é isso. Porque elas se planejaram, elas tiveram que... E elas não tinham aonde procurar ajuda nisso. Por isso que a internet trouxe vários mentores, e aí a gente tem uma gama gigantesca de cursos e de pessoas que estão ali no online para poder ensinar a você a como você se planejar. Então, hoje, o principal foco desse autônomo é o planejamento. Porque se ele não se planeja, ele se perde no caminho, mistura a conta pessoal com profissional, aí já era. Bom, obrigada pelas informações, acho que são super importantes, não tem jeito de a gente fazer nada, a gente bate aqui o tempo todo, né?
falando nisso, na importância do planejamento, da gente estar sempre se organizando para fazer as coisas, porque está tudo muito complicado. E se você fizer tudo de qualquer jeito, sem planejamento, sem saber para onde você vai para lugar algum, né? Então, eu acho bem bacana a gente poder trazer essa orientação para o ouvinte. Eu te agradeço, Renan. Obrigado, Raquel. Obrigado, Buganza, mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Obrigado. Nós conversamos com o Renan Lafranc, que é consultor empresarial. Panils Londrina, 10h57.